Shabbat Shalom, 18 de Tevet, 5.784, a contar da criação, 30 de dezembro de 2023, é a era comum, é a tarde com a Torá, no sagrado dia do Shabbat, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Hoje nós teremos a conclusão do livro de Bereshit, Gênesis, no princípio, né? E então vamos encerrar o livro de Gênesis, Bereshit, o princípio ou no princípio de todas as coisas, e a partir de amanhã vamos adentrar na nova Odisseia chamada Shemot, o segundo livro da Torá, dos 5 livros, chamado Shemot, que a sua tradução literal são nomes, e conhecido como Êxodo, é onde que nós teremos aí uma nova Odisseia sobre o povo judeu no Egito, ok? Temos aí diante de nós hoje, né, para refletirmos, o capítulo 49 de Bereshit, a partir do versículo 27, vamos até o capítulo 50 e o verso 26, onde nós estaremos encerrando a nossa Parashá da semana e o nosso primeiro livro no novo ciclo dos estudos de Torá, que é exatamente Bereshit. E nós vamos ver aí sobre a questão de Yosef, o tzadik superior, e Benjamim, o tzadik inferior, né? Vamos ter aí uma palavra sobre a questão, né, que Yaakov não morreu, e o que significa isso daí de forma simples e bem objetiva. O sepultamento, né, de Yaakov na gruta de Marpelá. Vamos aí ter uma palavra sobre o momento, né, em que acontece exatamente o ocultamento físico do Yaakov Avinu, o pai Yaakov, né, e o relacionamento sobre os irmãos José e o Egito, e os aprendizados, né, sobre manter-se um tzadik numa terra estranha, no exílio e companhia limitada, ok? E aí nós vamos ter uma reflexão sobre o fim do livro de Bereshit, né, e uma palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, o nosso líder máximo da nossa geração, em que nos fala sobre a questão que nós não estamos sozinhos, né? O povo no Egito não ficou sozinho, vamos ver o porquê que não ficou sozinho, e também o significado disso para os milênios posteriores a Yosef até a presente data, e também o significado para os nossos dias, né? Não estamos sozinhos, ok? Baruch Hashem por isso daí. O livro de Bereshit, Gênesis, né, no princípio, veio trazer para nós realmente os aspectos da criação, né, a ação divina sobre todas elas. Tivemos aí os nossos patriarcas, né, Abraham, Isaac e Yaakov. Tivemos aí o justo Noah, o justo da sua geração, enquanto o mundo inteiro era corrupto, e Noah foi chamado justo da sua geração. E depois já tivemos aí a questão de Yaakov, que deixa a terra prometida, Canaã, e vai até, e desce, né, até o Egito. E ao descer ao Egito, né, vem mostrar para nós exatamente sobre a questão de trazer a divindade, a presença divina, para este mundo secular, né? O Egito, sem sombra de dúvidas, nos dias de Yaakov e Yosef, representa realmente tudo aquilo que é pernicioso, corrupto, idólatra, e por aí afora vai, mas vê que realmente não importa as circunstâncias, não importa o ambiente, não importa onde você esteja, você pode trazer a presença divina aonde você está. Você pode trazer a santidade divina aonde você está. Ou seja, não há desculpas para dizer que eu não sou obediente às 7 leis de Noah,
eu não estudo a Torá, não observo certos mandamentos segundo a orientação rabínica, porque o mundo é muito corrupto, é sujo, é perverso e não tem como realmente obedecer. Negativo. Tanto o Yaakov Avinu como Yosef mostraram que sim, é possível, mesmo vivendo no meio de um mundo pagão, idólatra e pernicioso, nós podemos sim viver a Torá, vivermos as 7 leis de Noé, podemos viver sem sombra de dúvidas, trazendo a presença divina, a santidade divina, a luz divina aonde nós estivermos. Porque Deus confiou aos judeus e aos Benei Noach, confiou uma tarefa sublime, preciosa, que é de transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então é possível sim, né? E dentro desse aspecto, nós temos aí sobre a questão que não estamos sozinhos, e aí nós vamos ver exatamente essa questão, o que significa de não estarmos sozinhos dentro desse aspecto aí, ok? Vamos mandar o nosso primeiro recado sobre a questão Benei Noach. O Guia Benei Noach, que foi exatamente compilado pelo nosso Rabino Yaakov Geranstadet, que é a nossa liderança Benei Noach no Brasil, desde os anos 2012 para cá. Então, ele traz para nós no livro Guia Benei Noach, na sua segunda edição, nas páginas 5 até a página 7, né? Traz para nós a seguinte questão para nós refletirmos aí. De acordo com as várias profecias, na era messiânica, todos os povos se voltarão para o Deus de Israel, e que é o único e indivisível, e buscarão junto ao povo de Israel, o povo judeu, orientação e direcionamento. Então, as profecias, por mais que elas sejam deturpadas por vários segmentos religiosos, não tem como esconder a verdade, não tem como esconder a luz das profecias, porque elas foram ditas da parte de Hashem para Moshe, o grande profeta, bem como para os demais profetas que estão no Tanar, tanto na Torá com Moshe, como no Tanar com os vários profetas. Então, por mais que tentam deturpar as profecias, a realidade do Deus de Israel, o Deus dos judeus, não tem como esconder. Podem fazer aí 1001, né? Pode chamar os maiores mágicos aí para tentar esconder a verdade, mas não tem como esconder a verdade, né? Então, por isso, os dias de Mashiach, na redenção final, mostra de forma bem clara que os povos, todos os povos, sem exceção, ou seja, todas as nações e todos os povos, convergirão para o Deus de Israel, buscando o único e indivisível Deus, bem como também buscando cada vez mais, junto com o povo judeu, orientação e direcionamento. Entre estas profecias, nós temos aí, por exemplo, a profecia de Zacarias, capítulo 8, versos 22 e 23, que diz: e virão muitas nações. O que são muitas nações? As nações existentes. E povos. Quem são os povos? Os povos das nações. Extremamente numerosos. Por que extremamente numerosos? Porque as nações e os povos são extremamente numerosos. Procurar o Deus dos exércitos em Jerusalém e buscar a face do Eterno. Assim disse o Deus dos exércitos: naqueles dias segurarão 10 homens de todas as línguas dos diferentes povos nas bordas das roupas do judeu e dirão: iremos com vocês, pois Deus está com vocês. É a profecia de Zacarias, capítulo 8, versos 22 e 23. Quando aqui fala pegarão nas bordas das roupas do judeu, significa no tzitzit, aquelas 4 franjas penduradas nos 4 cantos da roupa do judeu. Então, 10 homens de todas as tribos, de todas as línguas, de povos diferentes,
estarão realmente pegando noticite das vestes de uns judeus e dirão, iremos com vocês, pois Deus está com vocês. Então é o reconhecimento das nações, literalmente, que o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus, indivisível e incorpóreo, aquele que não é dois, não é três e assim sucessivamente, aquele que não nasceu, não morreu e muito menos ressuscitou, é o único grande eu sou, né? Que é chamado Hashem de Sebaot, o Senhor dos Exércitos, ok? E o que significa 10 homens? Significa que as nações, só das nações serão só 10 homens? Não, 10 homens significa o número da inteireza. Isso significa que todas as nações realmente estarão se fazendo presente em Jerusalém, buscando junto ao povo judeu, junto aos Kohanim, junto a Mashiach, que estará reinando na redenção final, realmente o conhecimento mais profundo, mais elevado do único e verdadeiro Deus, e como servi-lo ombro a ombro com o povo judeu, o único Deus, sem sombra de dúvidas, ok? Então 10 aqui significa o número da inteireza, que significa que todas as nações estarão convergindo para Jerusalém. Isaías capítulo 2, verso 3 diz: a ele irão muitos povos e dirão, vinde e ascenderem ao monte do Eterno, a casa do Deus de Iacove. Ele nos ensinará seus caminhos e seguiremos por suas veredas, pois de Sião sairá a Torá e a palavra de Deus de Jerusalém. Ok? Então aqui está falando exatamente dos dias de Mashiach, e está falando exatamente de Mashiach. Todos seguirão Mashiach. Por quê? Porque Mashiach será o único rei em toda a face da terra. Também nós temos aí, segundo Maimônides, né, na linguagem de Maimônides, no Leis dos Reis, capítulo 11, verso 4, Maimônides, Rambam, diz assim: ele, o Mashiach, consertará o mundo inteiro para servirem ao Criador junto com os judeus, como está escrito em Sofonias, capítulo 3, verso 9. Transformarei todos os povos na mesma linguagem, para evocar o nome do Eterno, e os servirem, ombro a ombro, junto com os judeus. Então, nessa profecia de Sofonias, segundo Maimônides traz aqui, que Mashiach consertará o mundo inteiro, e na profecia de Sofonias 3:9, fala que os povos terão uma transformação de linguagem. Não haverá mais entre as nações os famosos palavrões, besteiras e companhias limitadas. As palavras negativas e destrutivas, junto com toda a maldade, junto com todas as energias negativas e destrutivas, o mal, não existirão mais. Então, a linguagem dos povos serão transformados numa linguagem sã. E mais do que isso, serão transformados numa linguagem hebraica. As nações aprenderão rapidamente, instintivamente, o hebraico. Então as nações, quando convergirem para o serviço a Hashem nas suas localidades, estarão fazendo o seu serviço a Hashem diário em hebraico. Como hoje, por exemplo, o inglês é a língua universal, nos dias de Mashiach, o hebraico será a língua universal. As nações aprenderão rapidamente com Mashiach, através de Mashiach, o hebraico, que é chamado de Lashon Kadosh, que significa a língua santa. Por quê? Porque o hebraico bíblico é o hebraico que não tem palavrão, não tem palavras negativas, destrutivas. Entendeu? Então, por isso, os povos convergirão numa transformação de linguagem, ok? E, portanto, todos aqueles que assumem a conduta noética dos filhos de Noé, com as 7 leis universais, mais o estudo da Torá e mais alguns mandamentos com orientação rabínica, para evocarem e servirem o Deus de Israel, estão contribuindo de forma ativa para a revelação de Mashiach.
Então, cada não-judeu que abraça o monoteísmo com fundamento judaico e revelação e orientação rabínica está vencendo todas as forças destrutivas, está vencendo todas as forças negativas da idolatria e toda a corrupção e perversidade por aí afora vai, e está acelerando, ombro a ombro com o povo judeu, a revelação de Mashiach, para acontecer a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém, vê, amém. Como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, o Rebbe de Lubavitch, estamos vivendo um período no qual a redenção é iminente, e o crescimento intenso que temos acompanhado no movimento noético no Brasil e no mundo é um dos sinais mais evidentes da proximidade da revelação de Mashiach. O nosso Rebbe Menachem Mendel, o Rebbe de Lubavitch, ele escreveu em uma de suas cartas, datada no dia 17 do mês de Av, 5.722, a contar da criação, que corresponde ao dia 17 de agosto de 1962, da Era Comum. Em uma resposta que ele deu a um determinado judeu que lhe escreveu, porque dizendo, por que vocês judeus não se esforçam para converter outros povos? Então o Rebbe respondeu da seguinte forma: cada indivíduo tem uma missão no mundo. Os judeus, 613 mandamentos. E os não-judeus, as 7 mandamentos conhecidos como Benei Noach, filhos de Noa, ou as 7 leis universais, com suas derivações. Somente muito poucas almas têm a missão também de se converter. A conversão ao judaísmo é algo muito raro. É muito raro a conversão ao judaísmo. Nem os sábios e nem os rabinos, através dos milênios, aconselham a conversão ao judaísmo, para que cada um possa cumprir a sua missão no mundo. Então, os judeus têm a sua missão com 613 mandamentos. Os não-judeus que abraçam o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica têm como base as 7 leis universais, ou as 7 leis de Noa, juntamente com as suas variações, ou suas ramificações. Dentro dessa configuração, os judeus têm a sua missão, e os não-judeus, que abraçam o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, têm a sua missão, a sua tarefa para exercer. Então, por isso, para os Benei Noach entre as nações, e realmente com o crescimento que vem tido, principalmente desde a década de 60 para cá, onde o monoteísmo com os Benei Noach, com orientação rabínica, está de fato se alastrando pelo mundo inteiro. E não tem mais como parar isto. Não tem como mais parar isso. Vejam bem que vários segmentos religiosos, lideranças, pastores, ex-pastores, estão abraçando o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. No movimento Benei Noach, uma grande quantidade de ex-pastores estão aí no monoteísmo com fundamento judaico. Aqui na sinagoga Benei Noach regional Bauru, nós temos aí o nosso emissário Emerson Felipe da Silva, ex-pastor, eu mesmo ex-pastor, e nós estamos aí no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. A nossa liderança no Brasil, Rav Yaakov Gerenstad, nomeou tanto o Emerson como eu, como emissários em Bauru e região, para estarmos aí fincando cada vez mais o monoteísmo em Bauru e região, e como sempre falamos, da cidade sem limites, Bauru, para o Brasil e para as nações, estamos divulgando o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E você que está conosco, há 5 anos para 6 anos, você está fazendo parte exatamente dessa configuração, como não judeu, nesta jornada monoteísta. Ok? Então, com isso, nós estamos ombro a ombro com o povo judeu, servindo a Hashem, os judeus com seus 613 mandamentos, nós Benei Noach com base nas 7 leis universais,
né, com a orientação rabínica, estudando a Torá, aplicando alguns mandamentos na nossa prática diária, e nós vamos aí, sem sombra de dúvidas, trazendo presença divina, luz divina, trazendo a santidade para este mundo e transformando este mundo para ser a moradia de Deus, ok? Então, esta é realmente a palavra que nós temos aí nesse princípio, com base no guia Benei Noach, né? Para os não-judeus, né, nós temos aí o Sidur Benei Noach e o guia Benei Noach, né, compilado pelo nosso Rav Yafke Geranstad. Esses dois livros precisam ser uma realidade presente na vida de cada não-judeu, no seu dia a dia, aí, sem sombra de dúvidas. Ok? Baruch Hashem. Vamos mandar um shalom, shalom aí para os nossos amados, que sempre estão conosco aí, né, no dia a dia, nesta jornada à tarde com a Torá, pela Sinagoga Benei Noach Regional Bauru, para o Brasil e para as nações. Então, o nosso shalom vai para o Nelson Gonçalves, da cidade de Barroso, Minas Gerais, Joana do Nascimento Ramos, Alisson Melo, Salvador, Bahia, Eliana Ferreira, Nova Friburgo, cidade serrana, Rio de Janeiro, Carlos Gomes, Santo André, Grande São Paulo, José Manso, da cidade de Moju, lá no Pará, o Jandir Dias, Campo Grande, Mato Grosso, Marcos Vinícius, Adamantina, São Paulo, Inácio Rodrigues, Primavera do Leste, Mato Grosso, Cláudio, Jardim Botânico, Distrito Federal, Leandro Maurício Leão do Nascimento, Belém do Pará, a Maria Lúcia Monteiro, Fortaleza, Ceará, né? A quem nós agradecemos aí, né, que tem sido uma das nossas colaboradoras assíduas, né, na sua tzedakah, oferta, dízimos, doações, que tem feita mensalmente, né, que Hashem multiplique em bênçãos sobre a tua vida, né, e na nossa descrição temos aí, você que queira participar conosco nas suas doações, ofertas, dízimos, seja como for, né, tem a descrição aí do Pix da nossa tesoureira. E a partir de janeiro, assim que a documentação bancária da Sinagoga Benei Noach Regional Bauru estiver pronta, com chave Pix e tudo mais, nós estaremos compartilhando a partir de janeiro, né, o CNPJ e a chave Pix, né, para você já enviar já com a nova documentação da Sinagoga Benei Noach Regional Bauru também, ok? E aqueles que, né, se sentirem fazerem as suas doações no sentido pessoal, né, a nós também temos sempre aí compartilhado o Pix quando solicitado. Nós não divulgamos, só o fazemos quando a pessoa diz, passa o seu Pix aí, porque eu quero fazer uma doação específica para o senhor. Então aí sim a gente faz, a gente passa o Pix, mas o nosso Pix prioritário é o Pix da Sinagoga Benei Noach Regional Bauru, ok? Baruch Hashem. Elivânia Jesus da Silva, da cidade Vila Velha, Espírito Santo. O casal Margarida Andrade e Leonardo, da cidade de Apuiarés, Ceará, também um dos grandes colaboradores nossos. Carlos César, de Guarujá, São Paulo. O garoto cigano lá da Floresta Amazônica, né? Também sempre presente. O Carlos Magno Andrade Reis, de Salvador, Bahia. Letícia Francisca, de Goiânia, Goiás. Exilda Silveira, da cidade paulista, Pernambuco. A Maria Soares, de Campinas, São Paulo, né? Temos aqui também uma grande colaboradora em todos os níveis, por assim dizer, a Chesca Matos, da cidade de Eusébio, Ceará. Ela tem um grupo chamado Grupo de Tzedakah, né? E ela tem dedicado aqui a ajudar Benei Noach, né, que por questões de dificuldades financeiras não podem adquirir, por exemplo, o Guia Benei Noach, o Sidur Benei Noach, né, a Torá, né, ou outros livros de estudos, né? Então ela montou um grupo chamado Grupo de Tzedakah, né, a Chesca Matos, de Eusébio, Ceará, e tem aí, junto com vários colaboradores, adquirido aí essas aquisições para compartilhar com as pessoas que têm problemas de situação financeira
e sempre estão recebendo aí livros nesse sentido também, ok? Então, a Tiesca Matos, que Hashem reverta em múltiplas bênçãos para a sua vida e família e para o seu projeto, Grupo de Sedaká, ok? Baruch Hashem. O André Ribeiro, da cidade aqui de Bauru, a nossa região, o João Luiz Martins, Laerton Lima, de Salvador, Bahia, o Antônio Carlos da Silva, Rio de Janeiro, Marcel da Silva Borges, Rio de Janeiro, Humberto Castro, São Paulo, capital, João Emanuel, Maria do Socorro Salles, de Brasília, Distrito Federal, Wilton Oliveira de Lima, Marcos Miastikoski, da cidade de Santos, São Paulo, José Ribas, Portão, Rio Grande do Sul, né? Temos aqui um integrante internacional hoje, o Jonathan Peter Nanda, ele é da cidade de Karachi, lá no Paquistão. Então, a Tarde com a Torá também está chegando no Paquistão. Baruch Hashem, né, que o Eterno está dando graça, abençoando, né? E o nosso ministério aí está honrando da cidade sem limites para o Brasil e para as nações, chegando no Paquistão com Jonathan Peter Nanda, lá na cidade de Karachi. Eu acho que Karachi deve ser a capital do Paquistão, se eu não me engano, ok? O Marcelo Fabrini, São Paulo, capital. O José Alvarenga. Temos também um outro visitante internacional, mais aqui próximo, chamado Ismael Herrera. Ele é de Cuba, né? Então temos mais um cubano aqui que também está conectado em A Tarde com a Torá. O Luciano Deerte, Lennon Castro, Manaus, Amazonas. O Felipe de Oliveira, também de Manaus, Amazonas. E a Ângela, e o casal, né, a Ângela Rodrigues e Arlan, também outros grandes colaboradores nossos aqui, da cidade de Maracanaú, no Ceará. Baruch Hashem, né? Então, aos nossos amados aí, né, esse nosso Shalom, Shalom. Temos aí também o Adon Zariz, né? Hoje nós vamos fazer Razak, Venite Razek, no encerramento do nosso shiur aqui, que é o encerramento do livro de Bereshit, né? Bem lembrado, Adon Zariz, né? Só coloca o nome da cidade aí para a gente ver aí de que lugar que você está conectando conosco aí. Se eu não me engano, acho que deve ser São Paulo, né? Se eu não me falha a memória. E também temos a Eunice Valdevino Bezerra Loretti, lá do Rio de Janeiro, né? E temos aí também alguém que só escreveu em hebraico aqui, né? E não tem a descrição da localidade que ele se encontra, né? Então, esse amado aí que está escrevendo em hebraico aí direto aí, se puder colocar o nome da cidade de onde que está conectado conosco também, por gentileza, nós agradecemos aí também. Temos a Marli Garcia, né? A Marli Garcia, não lembro da sua cidade, Marli, desculpa. O Anderson Gonçalves, também lá de Santos, São Paulo, Baruch Hashem, né? O nosso querido emissário Emerson Felipe da Silva, também conectado aí. Baruch Hashem. O Arlan Tavares, acabamos de falar aqui, Baruch Hashem. Ok? Então, Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akoni abdi baruch. Amém. Baruch Hashem. Adentrando da nossa Marli Garcia, de Formiga, Minas Gerais. Baruch Hashem, Marli. Shalom, shalom. Então, adentrando na nossa aliá de hoje, né? Do capítulo 49, verso 27, até o capítulo 50, verso 26. Então, nós temos aí sobre Iosif, o tzadik superior, e Beniamim, o tzadik inferior. Então, no verso 26, nós temos aí: os descendentes de Beniamim serão ávidos como um lobo, que agarra e dilacera sua presa. Dele surgirá Shaul, o rei, o primeiro rei, ao amanhecer da história de Israel, e ele devorará os despojos. No anoitecer da história de Israel, os descendentes de Beniamim serão Mordecai e Esther, né, que dividirão o espólio de Ramã.
o grande inimigo do povo judeu nos dias do rei Assuero, né, a chamada Pérsia, né, que é o Irã na atualidade, e Ramã, melhor dizendo, né, tentou dizimar o povo judeu, mas ali tinha Mordecai e Esther, que foram os grandes instrumentos de Deus para reverter a sentença ou o decreto de Ramã para o extermínio do povo judeu. E mais uma vez nós temos aí os descendentes de Beniamim, que vêm dessa forma aí fazer estas proezas contra os inimigos de Israel. Então, segundo os ensinamentos racídicos, um tzadik, um indivíduo perfeitamente justo, é uma pessoa que causa a revelação de Deus neste mundo. Em geral, há duas maneiras possíveis de ele alcançar esta meta. Uma abordagem é que o tzadik pode agir como um canal sagrado, pelo qual a revelação divina é trazida dos céus para este mundo. Uma segunda consideração é quando o tzadik trabalha com o mundo aqui embaixo, tornando-o mais aberto e receptivo à revelação divina vinda de cima. Segundo Zohar, no capítulo 1, no parágrafo 153b, é a distinção fundamental entre os dois filhos de Rachel, que é exatamente Yosef e Beniamim. Ambos eram tzadikim, justos, e trouxeram revelação para este mundo. Yosef era o tzadik superior, que canalizava esta revelação dos céus para a terra, enquanto Beniamim era o tzadik inferior, que trabalhava para tornar o próprio mundo mais receptivo à espiritualidade. Estas características espirituais também eram identificadas dentro de suas vidas físicas. E Yosef era, por assim dizer, provedor do Egito, que canalizou as imensas bênçãos de Deus no mundo, alimentando e sustentando milhões de pessoas. Por outro lado, Beniamim é descrito como um agarrador, cuja tarefa sagrada era capturar o mundo físico e trazê-lo para o lado da santidade. Então nós temos aí dois estilos, né? O tzadik superior Yosef e o tzadik inferior Beniamim, né? Trabalhando exatamente com Yosef, trazendo o céu para a terra, Beniamim procurando trazer a terra para o céu, de forma inversa, ok? Então, dentro desse aspecto, nós temos Yosef, aquele que na sua abordagem, ele faz uma abordagem direta com o mundo, com as suas questões seculares e tudo aquilo pertinente ao mundo. Yosef no Egito, no meio de toda a depravação, corrupção e por aí afora vai. Yosef governou o Egito, não o Egito que governou Yosef. Beniamim é aquele que permanece isolado, procurando trazer o mundo para a santidade, trazer o mundo, elevando o mundo ao céu, né? Yosef não, Yosef está no meio do mundo, trazendo o céu para a terra, para trazer equilíbrio e harmonia. Então essa abordagem de Yosef, né, por isso chamado de tzadik superior, é exatamente a importância daquele que abraça a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, todo não judeu, todo Bnei Noach, com orientação rabínica, certo? Que abandona toda idolatria, abandona o mundo secular com as suas questões pejorativas, né? E traz a santidade divina, traz o céu para a terra, transformando o mundo para ser a moradia de Deus. Então essa abordagem, ela é mais desafiante, ela é mais difícil, porque ela exige mais de cada um. É por isso que o nosso serviço diário a Hashem, as nossas preces diárias, o nosso estudo da Torá, a nossa Teshuvá, a
a nossa Tzedakah, né? Elas estão conectadas nesse sentido, estarmos no mundo envolto a toda essa corrupção, toda essa depravação que o mundo representa, mas você estando no meio, mas não se contaminando, como Yosef. Essa abordagem, ela é mais difícil, mas ela é mais elevada, e ela é mais privilegiada por parte de Hashem. Ou seja, qualquer pedido de socorro que nós fazemos a Hashem, ele rapidamente entra em ação para nos ajudar, para nos socorrer. Por isso que nós não podemos fazer sozinhos, isolados. Nós precisamos estar juntos, unidos em unidade, mas também juntos, unidos em unidade, clamando a Hashem. Porque o mundo é cruel, o seu sistema é cruel. E nós não podemos brincar em serviço. Por quê? Porque o mal não brinca em serviço. Então, nós precisamos ter alegria para servir a Hashem. Mas essa alegria, ela precisa ser com responsabilidade e com compromisso. E não de forma desvairada. Entendeu? Uma forma desvairada. Onde você perde linha e carretel. Certo? Então, não pode ser assim. Nós precisamos ter, sim, alegria em servir a Hashem, fazer com muita alegria, com muito louvor, dança e etc e tal, mas com responsabilidade e com compromisso, porque mesmo no meio do louvor, Deus está presente. Então nós não podemos também fazer um louvor de forma depravada, bagunçada. Tem que ter compostura, tem que ter alegria, dança, festa, mas com compostura, com responsabilidade, com compromisso, porque afinal de contas, você está diante do Rei dos Reis dos Reis. Então você está diante do trono do soberano, e isso exige de cada um de nós o quê? Reverência, respeito, adoração, louvor, certo? Então tudo isso daí é com amor, com alegria, com reverência, com exatamente fazendo de forma numa boa conduta, ok? Por quê? Porque além de estarmos diante de Deus, nós temos aí um monte de gente, ó, tá de olho em você, para ver se realmente você está servindo Deus com responsabilidade, se você está servindo Deus com seriedade, e não com brincadeira, com piadinha, sem pé e sem cabeça, e por aí afora vai, entendeu? Você é inteligente. Certo? Então, essas são as duas abordagens, e a abordagem de Yosef, ela é mais desafiante para cada um de nós, e está exatamente intrínseca para os Benei Noach, porque nós estamos entre as nações, ok? Então é importante, sem sombra de dúvidas, é isso daí, ok? Está aí também a Maria Isabel Gouveia, de Lucélia, interior de São Paulo, a Miriam Oliveira Vidal, da cidade Serra do Mel, em Goiás, né? Serra do Mel, Goiás, né? Acho que é Goiás mesmo. Se eu não mudei de estado, tá bom. Ok? Outra questão que nós precisamos aqui é sobre o falecimento de Yaakov, né? De forma bem simples, objetiva, mais elevada espiritualmente, para nós compreendermos isso. No capítulo 29, no capítulo 49, no verso 33, diz assim: Yaakov assim concluiu suas instruções aos seus filhos, ele retraiu seus pés para a cama, deu seu último suspiro, e sua alma se juntou às almas de seus antepassados, ok? Poucos instantes, né, antes desse momento, Yaakov, ele fala para que todos os filhos se reúnam, porque ele vai anunciar o que vai acontecer nos últimos dias. Mas quando todos os filhos estão reunidos, ele vai trazer a revelação. Repentinamente, ele esquece completamente sobre a revelação dos últimos dias. Então, ele não se lembra o que era para ser dito. Ele sabia o que era, estava plenamente na sua consciência, mas naquele momento Deus fez com que ele esquecesse. E por que Deus fez isso? Para que realmente as gerações futuras não viessem colocar na cabeça que vai demorar muito para Mashiach se revelar.
Então, vamos aproveitar a vida, vamos pintar o 7 e não vamos esperar Mashiach para já, porque ele vai demorar muito, né? Então, para que exatamente não acontecesse esse desvio de fé, exatamente Iacove, Deus faz ele esquecer a respeito dos últimos dias, né? Então ele traz as bênçãos para cada tribo especificamente, para que realmente nos próximos, no tempo dos últimos dias, quando o próximo está a Mashiach para se revelar, então isso viria de uma forma mais natural, como é que está acontecendo desde a década de 50 para cá, com a liderança do nosso Rebbe Menachem Mendel, onde falou de forma bem categórica que nós estamos vivendo realmente a redenção final, já iniciou a redenção final. Então Mashiach, ele se revelará a qualquer momento mesmo, amém, vê, amém, ok? Então em seguida, depois das instruções e bênçãos, então o texto de capítulo 49, verso 33, diz que Iacove concluiu suas instruções a seus filhos, ele retraiu seus pés para a cama, deu seu último suspiro e sua alma se juntou às almas de sua gente, né? Então, a pergunta fala, por que a Torá não diz que Iacove faleceu, né? Então, segundo Rashi, ele diz, a Torá não faz nenhuma menção à expressão morte de Iacove. Os nossos sábios de abençoada memória, eles disseram, Iacove, nosso pai, não morreu. Então, de forma bem simples e bem objetiva, esse é o motivo pelo qual não se faz menção na Torá que a morte de Iacove, certo? Por quê? Porque, de fato, Iacove não morreu, né? E quando a Torá declara que ele deu seu último suspiro e a sua alma se juntou à sua gente, então está bem caracterizada aí, Iacove não morreu. Então, esta é uma das expressões que o povo judeu nunca ficou sozinho. Esta é uma das. Vamos ver outra daqui a pouco. Aí depois nós temos aí exatamente, né, no capítulo 50, verso 13, onde que fala que Iacove foi transportado para Canaã e ele foi sepultado, né, enterraram, né, o seu corpo físico na gruta de Marpelá. Ok? Baruch Hashem. Nesta sequência, a partir do versículo 15 do capítulo 50, nós temos aí sobre a questão de Iosif e os seus irmãos após, né, o ocultamento físico de Iacove, né? Então, os mestres falam da seguinte forma, os irmãos de Iosif eram todos pastores que desfrutavam do isolamento, porque achavam o mundo uma distração aos seus interesses pelo estudo da Torá e pela oração. Por isso que eles ficaram isolados lá em Goshen, com o pastoreio dos seus rebanhos, e ao mesmo tempo, enquanto os rebanhos pastoreavam, eles se colocavam a estudar a Torá e se colocarem em preces, né? Por outro lado, Iosif era capaz de permanecer fortemente conectado com Deus e, ao mesmo tempo, estar envolvido, né, ativamente na administração de um país. Então, Iosif mostrou realmente que como se pode governar politicamente sem se contaminar com a corrupção, com a idolatria e com as suas depravações, ok? E isso é necessário realmente um alto nível espiritual, né? Então, isso não é para qualquer um, ok? Quando os irmãos vieram para o Egito, eles não podiam mais levar uma vida de exclusão total e se viram forçados a ter um maior envolvimento com assuntos mundanos, seculares. Por conseguinte, sua relação com Iosif tornou-se crucial, pois só Iosif era capaz de lhes ensinar como morar no mundo sem ficar mundano. Como morar no mundo sem ficar mundano. Então é isso que nós acabamos de falar agora de pouco. Servir a Hashem com amor, com alegria, não significa bagunçar o coreto. Não significa pintar o 7. Não significa ter, entre aspas, né, amor e alegria de forma depravada. Mas Iosif ensinou exatamente o quê? Como estar no meio das nações do mundo sem ser mundano. Então nós temos condições sim
de servir a Hashem com muito amor, com muita alegria, com muito louvor a Hashem, com muita dança, com muito vinho, por assim dizer, sem ser mundano e depravado. Essa é a realidade. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão. Sob esta luz, nós podemos ver que a divisão entre Iosif e os seus irmãos, como diz Rashi, foi de fato a causa do exílio que se seguiu, pois sem o apoio de Iosif, os irmãos se viram incapazes de harmonizar suas vidas espirituais e físicas. Disso podemos aprender como é fundamental que nossos momentos de estudo de Torá e de oração tenham um efeito direto em nossa vida cotidiana, aproveitando nossa inspiração para o objetivo da integração física e espiritual. O que nós aprendemos aqui, entre outros detalhes, sobre a questão da dificuldade dos irmãos de Iosif, depois da sua morte, de manter o mesmo padrão espiritual. Porque Iosif era esse peso na balança de manter esse padrão espiritual. Isso nos mostra a seguinte realidade: que nós, no nosso serviço a Hashem, você precisa sim, sempre procurar pessoas que são mais espirituais que você, para você se elevar. Se você procura pessoas do mesmo nível espiritual, você mantém o mesmo nível, não cresce. Se você procura pessoas espiritualmente inferior a você, você, além de não subir, você desce. Então, por isso que precisa realmente cada grupo, cada comunidade, cada sinagoga, sempre ter pessoas espiritualmente mais elevadas, para que cada um individualmente ou coletivamente possam sempre se elevar. Então, a lição de Iosif é esta. A partir do momento que Iosif não estava mais entre eles, fisicamente falando, em atividade, eles começaram a se perder, porque eles não acompanharam o nível espiritual de Iosif. E aí, como Iosif e todos os seus irmãos, que eram chamados de Tzadikim, os 12 príncipes da tribo de Israel, certo? Com a morte deles, o ocultamento físico deles, as novas lideranças que vieram não tiveram uma elevação espiritual, começaram a se perder, né? E aí entraram, né? Aí tornaram-se mundanos e com as suas ramificações diversas. Então, por isso, né, é o exemplo que fica de Iosif. Nós precisamos, sem sombra de dúvidas, procurarmos sempre elevar os nossos níveis espirituais, né? E você precisa buscar isso no seu dia a dia. E para chegarmos no fim do livro de Bereshit, né? Então nós temos aqui o que nossos mestres ensinam dentro do Hassidismo, os ensinamentos racídicos. Porque o livro de Bereshit termina com uma conclusão sombria de que Iosif foi colocado em um caixão no Egito? Nós temos aí no capítulo 50 e o verso 26, encerrando Bereshit. Iosif morreu com a idade de 110 anos. Ele foi embalsamado e colocado em um caixão no Egito. Ok? Aqui nós vemos que não só Iosif perdeu a oportunidade de ser enterrado com os patriarcas na terra de Israel, mas de todos os lugares ele permaneceu no Egito, uma terra corrupta e profana. E ainda assim, depois de ler este versículo, nós vamos daqui a pouco fazermos o quê? Razak, Venit Razek. Ou seja, seja forte e que nos fortifiquemos. Ou seja, que suscita a pergunta, que foi encorajamento ou força, podemos obter ao ler que Iosif foi colocado em um caixão no Egito? Como pode isto, né? Realmente desejar, seja forte, que sejamos todos fortalecidos ou fortificados, certo? Porém, poderíamos argumentar que essas palavras carregam, na realidade, uma mensagem crucial e muito positiva,
de encorajamento necessária antes de iniciarmos o Sefer Shemot, né, que é o livro de Êxodo, ok? Onde lemos sobre o exílio amargo que o povo judeu sofreu. Como o povo judeu foi capaz de suportar o severo exílio egípcio? A Torá responde: porque Iosif foi colocado em um caixão no Egito. Iosif, o querido líder do povo judeu, que os havia sustentado e apoiado em tempos de escassez, não os tinha abandonado. Ele não escolhera passar a vida após a morte em um lugar santo, onde ele desfrutaria pessoalmente de um grau maior da luz divina. Não. Até mesmo depois de sua morte, Iosif quis estar fisicamente com seu povo, os seus restos mortais, mesmo que isso significasse ser enterrado no Egito, até o dia em que Deus certamente se lembrará de vocês, e então vocês deverão levar os meus ossos daqui. É o que diz o verso 25, que é o penúltimo versículo do livro de Bereshit. Iosif então comprometeu os israelitas por um juramento. Deus certamente se lembrará de vocês, e então vocês deverão levar os meus ossos daqui. Ou seja, Iosif não abandonou o seu povo no Egito. Ele preferiu ser sepultado no Egito, seus restos mortais, para que, desta forma, realmente o povo sempre se lembrasse de Iosif, o grande líder querido do povo judeu no Egito. Ou seja, Iosif não abandonou o seu povo. Por isso, o seu povo não estava sozinho no Egito. Entendeu? Dentro desse aspecto, o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele traz para nós sobre não estamos sozinhos, da seguinte forma. Durante a sua vida, os nossos patriarcas e matriarcas se mantiveram apegados a Deus e a seu plano para a criação. Por isso não foram afetados pelo ocultamento da divindade causado pelo nosso mundo. Apesar de nossa consciência divina ser muito inferior, herdamos algo da capacidade que eles tinham de elevar-se acima das limitações do mundo. Isso é o que nos possibilita cumprir a nossa missão divina, descrita nos próprios livros da Torá, os 5 livros da Torá. Nesse livro, Shemot, que vamos adentrar a partir de amanhã, veremos o povo judeu receber a Torá e começar a construção de uma moradia para Deus, usando-se este mundo. Né? Nessa primeira parte aqui, o nosso Rebbe, ele nos faz uma alegação dizendo: os nossos patriarcas e matriarcas não foram afetados pelo ocultamento da divindade causado pelo nosso mundo. Ou seja, quando Deus ele veio para a criação, veio fazer a criação, veio criar o universo, né? Então aconteceu o Tzimtzum, que é chamado dentro da linguagem Kabbalah, certo? Esse Tzimtzum significa que Deus ele se contraiu, no sentido de que ocultamento de Deus, certo? Então, nesse Tzimtzum, nesse ocultamento de Deus, criou-se um espaço. E nesse espaço, o universo foi criado. Então, esse aparente ocultamento de Deus, certo? Não, os nossos patriarcas e matriarcas, mesmo assim, mantiveram a sua conexão com Deus. Ou seja, um ocultamento, mas que na realidade a presença divina sempre foi uma realidade. Nesse sentido, o nosso Rebbe Menahem Mendel ele está dizendo a mesma coisa, que os nossos patriarcas e matriarcas, pelo seu ocultamento físico, não significa que morreram, mas que estão presentes. Assim como Iosif, o seu ocultamento físico foi uma realidade, mas Iosif não morreu, como Yaakov Avinu não morreu. Então, o povo judeu nunca esteve sozinho.
O povo judeu no Egito nunca esteve sozinho. Aqui está se falando sobre lideranças, patriarcas, matriarcas, lideranças, certo? E ao mesmo tempo, o ocultamento divino não significa a ausência de Deus, mas é para que o ser humano possa se esforçar para ter uma perspectiva de Deus, possa ter uma sensibilidade para com Deus, para que ele tenha méritos para poder captar a sua conexão com Deus. Então é trabalho, é esforço, é labuta, certo? Então, para você sentir a presença divina, ter consciência divina, não é assim. Você precisa se esforçar, você precisa lutar, você precisa labutar contra a sua mundanidade, contra a sua alma selvagem, contra o seu Yetzer Hará, a sua má inclinação. Por isso o serviço diário é importante para vencermos essas características negativas do nosso lado animal, para fortalecer a nossa alma divina e termos uma percepção mais sensível de Deus. Ok? Então é isso que quer dizer para nós. Continuando, para nos dar a inspiração, nossos ancestrais também tiveram que viver um estado semelhante ao exílio. Isso foi o que aconteceu quando Jacó e sua família desceram para o Egito. Apesar de não terem sido nunca escravizados, eles se encontravam em exílio, afastados da Terra Santa. Ao manter o domínio espiritual sobre o Egito, Jacó e seus filhos nos brindaram com a força necessária para superarmos a escuridão espiritual do nosso próprio exílio entre as nações. O próprio povo judeu entre as nações e nós não judeus entre as nações. Porque as nações representam, o Egito representa as nações, a escuridão espiritual. E nós precisamos exatamente labutar contra isto, para nós termos uma percepção mais sensível do nosso Deus. E depois da crônica de Jacó no Egito, a Torá nos proporciona a inspiração que nos sustentará até o final do nosso exílio. E Iosif foi colocado num caixão no Egito. Não estamos sozinhos no exílio. Iosif está junto de nós, lembrando-nos que também podemos nos erguer acima dele e transformá-lo em redenção. Iosif abandonou o Egito na redenção do povo judeu, quando foi tirado do Egito com o braço forte de Hashem em direção à terra prometida. A redenção começou ali. E ao tomar posse da terra prometida, foi uma continuidade da redenção. Ou seja, judeus e não judeus, não estamos sozinhos. Iosif está presente. Judeus e não judeus, nós não estamos sozinhos, pois o nosso Rebbe Menachem Mendel continua conosco. Houve apenas o ocultamento do seu corpo físico. Por isso que ele continua sendo a liderança máxima espiritual desta geração. Então, esta geração de judeus e não judeus, nós não estamos sozinhos. Porque além de Iosif, nós temos o nosso Rebbe Menachem Mendel, que está presente para nos dar força para continuarmos o nosso monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Baruch Hashem, vamos nos preparar para a nova odisseia de Êxodo a partir de amanhã, ok? Encerrando o livro de Bereshit, é o momento de Hazak, Venit, Hazek. Estarei falando em hebraico e a Edna, juntamente com vocês, estarão falando a tradução. Qual que é a tradução, Edna? Força, força e que sejamos fortalecidos. Força, força e que sejamos fortalecidos. Pode falar mais alto e forte aí. Ó, a Edna vai falar tão forte que até eu vou tremer aqui, hein, gente? Vamos ver. A Edna vai falar forte aí. Preste atenção aí. Segue junto aí. Quem tiver em pé, senta, porque vem o estrondo aí. Vamos lá? Hazak, Venit, Hazek.
Força, força, e que sejamos fortalecidos. Razak, Razak, Venite, Razek. Força, força, e que sejamos fortificados. Razak, Razak, Venite, Razek. Força, força, e que sejamos fortalecidos. Amém, ve Amém. amém. Ok? A nossa Havidalah acontecerá às 19 horas e 34 minutos. Ok? É a nossa Havidalah. Então, por isso, seja forte, seja luz. E nunca esqueça, não estamos sozinhos. Vamos em frente na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Amém. Shalom, Shavuot Tov. Uma semana abençoada com Hashem. Amém.